Bom dia, bom dia. Bom dia, tudo E aí, bom? meu irmão? Tudo certo? E Beleza, você? tudo certinho, e você? Também, graças a Deus. Beleza, Mais um dia, mais e hoje um especial, Dia das Mães, né? dia das mames. Dia de agradecer também por esse feito, né? Feito de que, se não fosse por elas, né? Claro que nossos pais também não estaríamos aqui. Então, já começar agradecendo sobre sermos filhos de alguma maneira, né? Antes de Sim, sermos pais. Somos filhos e é com muita alegria estar nesse dia fazendo essa live, né? Cruzando aí alguns dias do ano já, né? Hoje é o já. 31º e no Dia das Mães, poxa, é muito especial. Confesso que fica uma reflexão gostosa, mas ao mesmo tempo é um vazio aqui, sabe? Assim, ainda que não está totalmente preenchido, mas totalmente consciente de que a minha mãe cumpriu a jornada dela, né? E eu sempre falo que a saudade é uma nova forma de amar. Então, sempre eu sinto saudade da minha mãe para sempre ter esse vínculo de amor, né? De lembrar das coisas boas que se passaram. Meu irmão, você meditou em alguma palavra, algum sentimento aí que você queira começar? Então você estava falando a respeito de saudade, e aí eu estava até anotando aqui uma frase do Chico Xavier, eu gosto muito dele, que ele diz que a saudade dói dos dois lados, né? Tanto aqui quanto do outro lado, né? Então, assim, nós que continuamos aqui, pelo que eu acredito, nós não temos percepção do que acontece em outras dimensões, o que acontece em outros lugares, porque nós somos limitados aos nossos sentidos, né? Então, nós temos o sentido da visão, temos o sentido da audição, do paladar, do tato, né? Do olfato, e isso que transmite a mensagem para o nosso cérebro, daquilo que a gente consegue captar aqui. E quando nós temos algum problema, né, por exemplo, de audição, nós não conseguimos identificar os sons, então o som para a gente não existe. As cores, quando nós temos problema de visão, também não existe. Então, nós somos muito limitados enquanto estamos aqui. Nós dependemos das condições externas, né, e dos nossos receptores, digamos assim, para que a gente possa ter acesso a isso e, consequentemente, interpretar, né, mandar essa mensagem para o cérebro. E o cérebro é um canal de duas vias, né? Coisas que ele processa e manda para o nosso corpo e coisas, estímulos externos, né, que nós recebemos, que nós processamos também. Então, o que acontece? Nós ficamos limitados a isso que nós conseguimos perceber com os nossos sentidos. Mas existe, obviamente, outras dimensões, existem outras coisas. Por exemplo, se tive a oportunidade um dia de ir com você numa fábrica, né, numa usina, que pega os gases que estão do ar e faz a separação deles, é possível ver o oxigênio em estado líquido, o nitrogênio em estado líquido. E eles estão aqui no ar, nós estamos respirando, mas nós não vemos, né? E quantas outras coisas também que nós não percebemos, por exemplo, a transmissão do celular, né? Das ondas que vêm pelo celular, nós também não estamos vendo. Então, assim, existem muitas coisas que nós não conseguimos captar porque não está dentro do nosso range, né? Vamos dizer assim, não está dentro da nossa faixa de percepção. E, consequentemente, quando nós morremos, né, quando nossa jornada aqui finaliza, a nossa matéria não tem mais condição de permanecer aqui, seja por conta de alguma doença, alguma coisa, consequentemente a nossa essência continua. Né? E nós não temos essa sensibilidade, né, de perceber. Algumas pessoas têm. E muitas vezes nós temos intuições, né? E essas intuições, às vezes, são coisas que nós recebemos, né, de entes queridos, de seres que estão em outros locais e que estão mandando para a gente essas intuições. Às vezes nós falamos, pô, escutei uma vozinha aqui falando, quer dizer, não é que a gente escuta aqui, alguns escutam mesmo, né? Mas a maioria escuta aqui, eu vi alguma coisa, mas a gente vê com a mente, não vê com os olhos da matéria. E são comunicações que a gente consegue ter com outros planos, né? Com outras dimensões. E, consequentemente, o nosso espírito vai para uma outra dimensão.
porque está aqui simplesmente usando essa roupa, né? Usando essa casa, né? Como você sempre fala, está aqui. E chega um determinado momento que essa casa não tem mais condições de abrigar, e aí ele tem que se mudar, ele tem que voltar realmente para a sua origem, né? Então ele vem aqui, tem todo um aprendizado, todo um conhecimento, toda uma linha de evolução que deve ser cumprida, e depois ele volta para a origem. E, consequentemente, essa essência, ela leva essa consciência daqui. Então, a frase que o Chico Xavier deixou, ela faz muito sentido, porque nós que estamos aqui, nós sentimos saudade, nós sentimos o vazio, e é muito difícil lidar com essa distância para nós na matéria, né? A minha família, hoje, basicamente, minha esposa e meus filhos, porque meus irmãos, meu pai e minha mãe já faleceram, né? Já desencarnaram, né? Como eu gosto de falar. E é difícil a gente ter não ter esse contato, né, do dia a dia, né? A minha mãe, durante uns 6 anos mais ou menos, ela teve Alzheimer e basicamente eu estava sozinho já para cuidar dela, então eu tinha muito contato com ela, tinha, o tempo todo estava preocupado, o tempo todo estava olhando, passava os domingos lá com ela, então era uma proximidade muito grande, né? Desde pequeno, mas depois, quando ela ficou mais velha, basicamente eu comecei a ser o pai dela, né? Comecei a cuidar dela. Mas e essa separação realmente deixa parece que falta um pedaço da gente, né? Mas isso não é só aqui em relação a gente, isso também é do outro lado, né? Então, quando nós estivermos do outro lado também, nós sentiremos falta daqueles que ficaram para cá. Se bem que do outro lado é muito mais fácil nós nos conectarmos aqui e nós percebermos o que está acontecendo aqui, nós visitarmos aqueles que estão aqui, né? É uma conversa assim meio espírita, mas é basicamente aquilo que eu acredito, né? É basicamente aquilo que várias religiões, várias escolas, várias coisas comentam de que existe uma essência, existe um espírito que fica do outro lado, que continua vivendo, né? Que a nossa vida não é só aqui na matéria, senão não faz sentido. A gente nasce, cresce, se procria, trabalha, né, come, bebe, e um dia tudo isso acaba. Não tem um sentido, né? A vida ela tem um sentido muito maior. E esse sentido maior, muitas vezes, nós precisamos buscar ele de alguma forma. Mas daquela forma que preenche aquilo que nós estamos procurando, que preenche aquilo que nós estamos buscando. Né? Não existe certo, não existe errado. Existe uma verdade. Essa verdade a gente só vai descobrir quando voltar para casa. Que aí a gente vai lembrar como que ela é, como é que vai ser. Mas, de acordo com aquilo que a gente estuda, que é aquilo que a gente acredita, que a gente gosta, consequentemente, né, nós precisamos nos alinhar e nos conduzir à vida. Né? Então, todas as coisas têm um lado bom e têm um lado negativo, tudo na vida, tudo. Isso daí é um princípio universal, que é o princípio da dualidade. Tudo, se não existe o bem, não existiria o mal. Né? Se não existisse o mal, não existiria o bem. Seria uma coisa só. Se não existe o claro, não existiria o escuro. Isso é um princípio universal. Tem que ter o oposto para que algo possa existir. E, consequentemente, até partindo desse princípio, tem que ter outro lugar para que nós possamos ter continuidade, que realmente a vida comece a ter sentido. Porque, cara, se não for assim, não tem sentido. Então, essa relação, essa saudade é verdadeira. E o importante, né, para finalizar, é assim: veja, assim como muitas vezes nós temos uma intuição, nós temos um determinado sentimento que nós recebemos do outro lado, é muito importante também que nós, como uma antena que somos, também estamos transmitindo sinais. Então é muito importante que nós possamos transmitir bons sinais para o outro lado. Porque se a verdade dói aqui, dói lá, se eu souber que lá está tudo bem, eu fico mais confortável. Assim como se souberem que aqui está tudo bem, fica confortável. E a maneira de fazer isso é sempre lembrando daqueles que já foram, com muito amor, com muito carinho, dos bons momentos, dos momentos de felicidade, né? Sempre envolvendo, né, aquela lembrança com todo o afeto que nós temos, com todo o amor, para que realmente do outro lado possa ser sentido. Então, cara, é assim, é, nada na vida termina, as coisas continuam, tudo é eterno. Boa.
Fiquei aqui refletindo, você falando assim, buscando algo que conecte, né? Porque tem muita coisa que a gente realmente é a fé, né? A gente acreditar naquilo que a gente não vê. Mas eu gosto de fazer uma reflexão para que a gente possa viver da melhor maneira possível, com saudade, sem saudade, com dor, sem dor, né? Buscar o que está ao nosso alcance, o que está visível, né? O que é possível pelo aquilo que a gente vem buscando. E a reflexão que eu faço, Marcão, até em relação a esse controle, né? A coisas que a gente nem imagina se não parar para analisar. Muitas coisas no nosso corpo dá para ser. Eu consigo fazer uma doação de um órgão meu e implantar em outra pessoa, né? Exato. Tem muitos órgãos que são reimplantados de outras pessoas. Tem um órgão que não é. A medicina ainda não descobriu como fazer essas ligações, que é o cérebro, né? Exato. Então, o cérebro ele controla tudo, né? Visto é que quando uma pessoa tem morte cerebral, todo o corpo está funcionando, né? Mas sem utilidade alguma. Então, você não tem mais o controle de nada, você perde o controle de tudo. Então, perante as coisas que você está falando, eu trago uma reflexão sobre a blindagem do nosso cérebro, da nossa mente, né? E como que a gente faz isso? Como que eu estou vivendo, né? O que que eu estou buscando? Porque não adianta também eu só cuidar do meu corpo e não cuidar daquilo que controla o meu corpo. Também não adianta eu cuidar daquilo que controla o meu corpo e não controlar e não cuidar daquilo que é controlado pelo meu cérebro. Então, assim, são coisas que vêm à medida que estamos preparados, né? Que nos colocamos à disposição, temos a atitude de fazer, né? Então, a reflexão que fica tem coisas que realmente vai chegar na hora que precisa ser chego. Mas o que está aqui no teu coração? Porque se a gente parar bem para analisar, a pessoa que está fazendo alguma coisa errada, ela sabe que está fazendo errado. Sim. A pessoa que precisa, de certa forma, não falo nem precisa, mas que ela sabe que a mudança precisa ocorrer, ela sabe o que tem que fazer. Somos adultos, pô. Somos adultos. Então, esse ponto de início do dia, de reflexão que a gente faz sobre agradecer, sobre trazer alguns pensamentos à tona, é para nos ajudar a balancear, né? Eu não falo nem equilibrar, porque eu não gosto muito dessa palavra equilíbrio. Eu gosto de balancear as coisas, né? Porque em determinado momento é difícil você viver em equilíbrio, porque nem acredito nisso, falar a real, cara. Até quando eu faço analogia com as coisas, você não vê o mar equilibrado, nunca vai ver o mar paradinho. Você acha que tá paradinho, mas por baixo ali tem um movimento, cara, absurdo, uma correnteza absurda. É Teu verdade. coração pouco tempo ele fica no mesmo batimento, mas nunca a onda é igual. É sempre cima e baixo, cima e baixo. Vai chegar um momento que tudo vai se equilibrar, fisicamente falando. É a hora que a gente encerrou a nossa jornada aqui nesse plano. E aí sim, o coração, quando aquela linha faz, tá aqui, ó, já era, acabou. Game, né? Como que é? Como é? Game off. Game over, game Game over, over, game game over. over. Então, assim, enquanto isso, cara, vamos equilibrar. Equilibrar o que eu penso, equilibrar o que eu faço, né? Equilibrar, mas numa forma de balancear isso, porque esse equilíbrio total aí não vai existir, cara. Nosso corpo, se tu parar para analisar, eu não, acho que poucas pessoas têm a mesma simetria. O lado direito e o lado esquerdo é igual ao outro. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa simétrica, feita exatamente do lado direito e do lado esquerdo. Órgãos estão mais posicionados por um lado e mais para o outro. Então a natureza está mostrando a todo momento que preciso fazer um balanceamento sobre o que eu penso, sobre o que eu faço. Então, nesse dia de hoje,
né? Dia das Mães, que é um dia que é comemorado hoje, mas é um dia especial todos os dias, porque a mãe, ela é algo espetacular. As mulheres são criaturas realmente diferenciadas, que têm uma missão muito grande na vida de todos, né? Sim, Então, a mensagem que eu deixo aqui para todas as mulheres, para todas as mães, é um muito obrigado, uma gratidão por vocês nos ensinarem tanto, ensinarem o que é doar sua própria vida, seu próprio corpo por uma espécie, por uma continuidade, né? Pelo seu filho, você fica ali carregando na sua barriga, depois nasce, você fica amamentando, existe um vínculo muito forte e nós homens não teremos essa noção nunca, porque não é a natureza. A natureza é a mulher, a espécie que foi escolhida para fazer isso acontecer, esse ato mais grandioso que tem, que é o nascimento, é a mulher. Então, eu sou muito grato mesmo por cada mulher, pelas mulheres da minha vida, pela minha mãe, honro a minha mãe, pela minha esposa, por ter me dado a Laura, né? É, honro a mãe da minha filha, Luane, que hoje não está no meio de nós, mas que, de certa forma, se não fosse por ela, também eu não teria a graça de ser pai da minha primogênita, Luane. Então, assim, são coisas na vida que a gente só tem que agradecer, cara, com independente da certeza. situação. Então, eu agradeço o dia de hoje, que seja um dia especial para todas as mamães, que independente da situação que você esteja vivendo nesse momento, seja ressignificada de uma forma extraordinária e muito depende de nós, do que nós equalizamos, né, do que nós balanceamos. Então, minha mensagem é essa, um feliz Dia das Mães, mais uma live ou acordar e com uma pitadinha especial que é essa reflexão sobre as mamães. Com certeza. É isso, Marcão. Deixa eu tirar uma Bem, fotinha nossa. ó, É isso. ó, E amanhã, às 6h01, estaremos aqui no mesmo bate local. Daqui a pouco a gente coloca o começando, resumo. Todas as lives acho que de um tempo para cá, está no YouTube, né? O Acordar Diário. É o canal lá, @o Acordar Diário. Tá salva a live lá. E é isso. Gratidão pela sua vida, meu irmão. Gratidão imagina. por todas as mamães. Gratidão por quem passou na live. E let's bora. Até amanhã, Vamos se Deus embora. quiser. Gratidão, meu irmão. Valeu. Um beijão para todos. Um feliz Dia das Mães. Boa, Valeu. boa. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.